Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Casey Souza, eu sou oftalmologista e coordenadora do Hospital Fernando Pessoa, do Serviço de Oftalmologia. Trabalho também noutras unidades e a minha área de especialização é na retina médica e cirúrgica, tendo sido a minha área de doutoramento no OCT. Queria começar por agradecer ao Optometron pelo convite para esta excelente iniciativa e lamentar não estar convosco aí presente, mas poder de alguma forma poder chegar a todos vocês de maneira a isto ser mais produtivo para todos. E portanto, vou começar por falar um bocadinho da anatomia da retina do ponto de vista do oftalmologista. A ideia de falar da anatomia é podermos fazer a passagem para o OCT e não fazer uma análise muito exaustiva sobre a anatomia retiniana. A retina é aquilo que nós dizemos aos doentes que é o cérebro do olho. É esta camada fina neural da parte posterior em 360 graus e mais de 180 graus relativamente à cobertura anteroposterior do globo ocular. É uma camada fina de tecido neural e que converte a luz num sinal elétrico e é uma estrutura complexa e, como eu já disse, é uma continuidade do sistema nervoso central e, portanto, é demasiado importante para ser deixado ao lado. E então, de uma forma geral, se nós olharmos para a retina de frente, como por exemplo numa fotografia do fundo ocular, numa retinografia, nós podemos ver o disco óptico, podemos ver as arcadas vasculares do lado temporal e do lado nasal, tanto superior como inferior. E temos a parte central, que é a mácula, que é esta estrutura que está aqui entre as arcadas vasculares superior e inferior. Temos a perifóvia, a justafóvia, a fóvea, a fovéola e o umbo, que é a mesma parte central da mácula, uma estrutura pontiforme. E temos a retina periférica, externamente às arcadas vasculares. Portanto, tudo o que sai fora da mácula acaba por já ser uma parte da retina periférica. Temos da média periferia até o equador, que é mais ou menos a parte do meio, não é? Da retina, e depois temos do equador até a ora serrata a retina periférica e depois a extrema periferia da ora serrata até à pars plana. A pars plana é o sítio que nós usamos para entrar no segmento posterior quando queremos operar o vítreo ou operar a retina, porque protege-nos das outras estruturas para trás, a retina, e para a frente, o corpo ciliar, o cristalino ou a córnea. O que eu vou falar relativamente à anatomia é das diferentes camadas, ou seja, é como se estivéssemos a ver a retina de lado e é a forma como nós vemos o OCT na retina também. Vou começar da parte mais externa para a parte mais interna. A parte mais externa é o que está em contacto com a coroide e com a escléria, a parte mais interna é a que está virada para a cavidade vítrea e em contacto com o vítreo. Portanto, começando da parte de fora, temos a membrana de Bruch, que é composta por elastina e diferentes tipos de colagênio, algumas glicoproteínas de adesão, como a fibronectina e a laminina. Ela é mais grossa no centro do que na periferia e, portanto, ela tem uma função de suporte e de proteção da retina mais na mácula do que na periferia. A seguir, temos o epitélio pigmentado da retina, que é de origem neuroectodérmica, e a sua principal função é de suporte e viabilidade dos fotorreceptores. Elas absorvem a luz, elas absorvem os dendritos ou todas aquelas estruturas que acabam por ser degradadas pelos fotorreceptores, fazem uma função de suporte, fazem uma função de nutrição, tudo para viabilizar os fotorreceptores, que são os reis, são aqueles que vão fazer a transformação do estímulo visual para o estímulo elétrico de forma a ser enviada para o cérebro e é enviado para dentro, para depois seguir pelo nervo óptico. Dos fotorreceptores passam para o tipo de células, para a camada de células ganglionares, que vão depois através do nervo óptico até ao cérebro. E, portanto, o epitélio pigmentado da retina também faz uma função de barreira hematorretiniana relativamente à retina e à coroide e é formada pelas junções entre as células adjacentes da parte apical das células do epitélio pigmentado da retina. E, portanto, de fora para dentro temos os fotorreceptores,
eles são formados pelos bastonetes e pelos cones. Os bastonetes têm mais uma função de organização espacial e de luminosidade, do escuro para o claro, têm uma função até mais no escuro. Os cones têm mais uma função na luz e, portanto, mais responsáveis pela visão de detalhe, pela visão cromática. Os bastonetes existem só de um tipo, os cones existem 3 tipos, os S, o M e o L, de acordo com o comprimento de onda, só que os bastonetes são muito mais, são cerca de 100 milhões relativamente aos cones. A membrana limitante externa é a tradução microscópica dos complexos funcionais entre as células de Muller e os fotorreceptores. A camada nuclear externa tem os núcleos dos fotorreceptores e depois temos a plexiforme externa que faz a comunicação das duas nucleares. A nuclear interna tem as restantes células, das células horizontais, as bipolares, as de Muller e as amácrinas, o núcleo das mesmas. A plexiforme interna tem os axónios das mesmas células, depois tem as células ganglionares, a camada de fibras nervosas, que acaba por ser levada até ao nervo óptico, e por último a membrana limitante interna, que é a camada mais interna e que está em contacto com o vítreo e é composta pelos processos internos das células de Muller. O que é que isto tudo tem a ver com o OCT? O OCT revolucionou-se bastante nos últimos anos. Cada vez mais vemos estruturas cada vez mais detalhadas e mais amplas da retina à custa do OCT. É essencial no serviço de oftalmologia, no exercício de oftalmologia nos dias de hoje, dar-nos uma imagem detalhada das estruturas oculares de forma não invasiva e com elevada resolução. O princípio do OCT é baseado no princípio da interferometria. Há um feixe de luz de baixa coerência que é direcionado ao tecido-alvo, ou seja, à retina, neste caso, e depois o feixe que é refletido vai se dividir em 2. Há um feixe de referência e há um feixe que vem com as propriedades do tecido até onde chegou. E, portanto, essa comparação do feixe original, que é como se fosse dos tecidos ou das camadas, mas perfeitas, vai ser comparado com o feixe que foi obtido naquele olho, naqueles tecidos. E uma comparação de uma imagem com a outra, ou daquilo que é refletido do feixe de referência em comparação com o feixe que sai do tecido, vai-se formar uma imagem, e esta imagem é que nós vemos a refletividade óptica dos tecidos e vemos as diferentes cores e conseguimos ver as diferentes camadas e se elas estão alteradas ou se estão normais. Portanto, isto é um OCT normal, como podem ver, é a retina da parte mais externa até à parte mais interna, desde o epitélio pigmentado até a limitante interna, com o vítreo neste espaço, com a coroide deste lado e as diferentes camadas, como já vos falei anteriormente nas outras imagens, desde os fotorreceptores, limitante externa, as nucleares com as plexiformes, a camada de fibras nervosas e de células ganglionares e também a limitante interna, e também podemos ver uma parte do vítreo e uma parte da coroide, como vos tinha dito. Portanto, dá-nos uma imagem muito detalhada, a maior parte das vezes, da região macular. E, portanto, o que eu acabei de dizer, temos uma imagem do OCT da parte interna até à parte externa e a anatomia da retina da parte interna até à parte externa, e conseguimos quase fazer uma correlação imediata das diferentes camadas com aquilo que nós vemos no OCT. E por isso é que é tão importante conhecer a anatomia e por isso é que é tão importante sabermos o que é que cada uma destas faz, porque quando elas estão alteradas, qual é o impacto que vai causar de facto na visão. E, portanto, o OCT permite-nos um diagnóstico precoce e preciso de alterações microscópicas mesmo antes do aparecimento de sintomas, e é essencial nos dias de hoje ao diagnóstico de doenças como a doença macular da idade, a DMI, o edema macular, seja ele diabético, por oclusões venosas, as membranas epirretinianas e os buracos maculares, a retinopatia serosa central, sendo ela aguda ou crónica, a retinopatia diabética e também as patologias do disco óptico, como é o glaucoma. E, portanto, daquilo que vimos aqui, são patologias essencialmente maculares. No entanto, a revolução do OCT e a sua evolução leva-nos a compreender que, com uma lente ultra-wide field, nós agora não vemos só a parte central, não vemos só a mácula, como também conseguimos ver desde a periferia
até ao centro e fazer uma análise detalhada das diferentes camadas da retina, desde a periferia, estão a ver que fininha que é a retina na periferia, e depois à medida que vai chegando ao centro, torna-se mais espessa e também mais evoluída na sua configuração. Aqui existe uma tração, que está aqui na arcada superior do vítreo e que está a fazer um repuxamento da retina, e é por isso que o vídeo para um bocadinho aqui. E aqui temos o disco óptico com a parte do nervo óptico que depois vai para o cérebro. Portanto, isto já é uma imagem de amplo espectro e com uma lente ultra wide field que nos permite ver desde a periferia até ao centro. Portanto, isto é a evolução cada vez mais, todos os anos, com imagens cada vez melhores, imagens cada vez mais detalhadas e sempre um exame não invasivo e de fácil acesso para o doente. E, portanto, podemos monitorizar a evolução das doenças ao longo do tempo, podemos avaliar a progressão, podemos avaliar a resposta ao tratamento, sendo ele de injeções, sendo ele de outra coisa qualquer. Podemos decidir quando é que vamos continuar, quando é que vamos avançar, para que tipo de tratamento, para observação, para intervenção médica, para intervenção cirúrgica. Podemos evitar tratamentos que não são necessários, sempre com um exame que é rápido, que é indolor, que é não invasivo e que é reprodutível. Portanto, podemos repetir sempre que necessário, sem riscos ao doente. Uma palavra para o CTA, que é um parceiro do OCT que surgiu também mais recentemente. Ele usa o movimento de partículas, neste caso de células hemáticas, e temos uma imagem como se fosse o contraste intrínseco ao fluxo sanguíneo, mas sem injeção de contraste. E o que é que acontece? Na realidade, nós temos uma imagem, uma partícula em que é fotografada aqui, é fotografada aqui, é fotografada aqui, é fotografada aqui, ou seja, a mesma imagem em diferentes tempos, e depois percebemos que a hemácia faz este trajeto e, portanto, se faz aqui este trajeto, ela está dentro de um vaso, não é? E, portanto, vemos uma rede vascular, e isto com milhares de partículas hemáticas faz com que nós consigamos observar o plexo vascular superficial, o profundo e até da coroide, o que nos dá muitas indicações relativamente a patologias vasculares, como as neovascularizações, os vasos aneurismáticos, os pólipos e os vasos telangiectásicos. E, portanto, relativamente às patologias mais comuns e ao seu acompanhamento e prognóstico, temos a doença macular de idade, que é a maior causa de perda irreversível da visão, 30% dos doentes em doentes com mais de 65 anos. Em 30% dos doentes com mais de 75 anos existe algum sinal de DMI e em 10% a doença é mesmo avançada. Apresenta-se de duas formas, a forma não exudativa ou seca, que é a mais frequente de todas, pode levar à atrofia geográfica, é também a mais benigna e, em geral, se não chegar à atrofia geográfica, e a exudativa, que é responsável por perda de visão em 90% destes casos. E hoje em dia podemos fazer o tratamento com injeções intravítreas, portanto é fundamental conseguirmos apanhar estes doentes o mais precocemente possível. E portanto no OCT podemos ver as drusas, que são o sinal mais importante de uma doença macular de idade. Aqui à vossa direita temos uma retinografia, podemos ver as drusas, podemos ver a autofluorescência, as imagens hiper e hipoautofluorescentes das drusas e no OCT as elevações ao nível do epitélio pigmentado com normalização do resto da retina. Aqui é mais evoluído, as drusas são maiores, as elevações são maiores, podemos confirmar aqui nesta imagem, mas tanto numa imagem como na outra são
formas não exudativas da doença. No entanto, temos aqui uma forma exudativa com líquido intrarretiniano, que são estes espaços apretos, a presença de uma membrana neovascular que regrediu depois da injeção. No entanto, existe fibrose e existe atrofia das células da retina externa, dos fotorreceptores. A visão não é perfeita, mas é melhor do que em cima. À direita, uma atrofia geográfica, portanto, há uma zona geográfica sem células, que é hipoautofluorescente, uma parte hipopigmentada na retinografia, e no OCT vemos que há uma atrofia das células, não temos fotorreceptores nesta região, existe uma diminuição da espessura. A retinopatia serosa central é idiopática, afeta geralmente homens entre os 20 e os 40 anos e é caracterizada por descolamentos serosos da retina neurosensorial. Na clínica apresentam-se com uma perda da visão central, com escotoma central, com hipermetropização e alterações da visão cromática. Habitualmente é autolimitada, nós fazemos a observação nos casos inicialmente e, no entanto, pode tornar-se neurodegenerativa e ter mau prognóstico em alguns deles. Portanto, mais uma vez, a retinografia vemos como se fosse uma espécie de uma bolsa d'água. Na angiografia fluorescênica vemos este padrão em fumo de chaminé e depois no OCT vemos este descolamento neurosensorial com fluido subretiniano, não é? Com o descolamento neurosensorial a preto e um descolamento aqui do epitélios pigmentado. Passado um tempo há uma melhoria e uma regressão do fluido com diminuição do descolamento neurosensorial. No entanto, existe uma perda da retina externa e acumulação de material hiperproteináceo aqui nesta região, o que faz com que não haja recuperação visual completa. Na maior parte dos casos isto não é assim, corre melhor, mas em alguns casos corre desta maneira. Noutros casos há formações de membrana neovasculares e é preciso tratar com injeções. O edema macular diabético é a maior causa de cegueira irreversível em doentes com menos de 65 anos. A retinopatia diabética divide-se em não proliferativa e proliferativa. É não proliferativa em leve, moderada e grave. Podemos avaliar se há edema macular diabético através do OCT, com espessamento retiniano, edema macular, exudados intrarretinianos, se há anomalia da retina externa ou da interface e a presença de líquido tanto intrarretiniano como subretiniano. O edema macular diabético tem indicação para tratamento com antiangiogénicos, com corticosteroides intravítreos, com laser ou mesmo com cirurgia intrarretiniana na retinopatia diabética proliferativa. Aqui temos um edema macular diabético no OCT. Na imagem aqui de cima podemos ver os exudados intrarretinianos, estas pintinhas brancas, o líquido, estas bolinhas a preto e alterações de interface com aplanamento da depressão foveal e com o início da formação de uma membrana epirretiniana. Aqui em baixo é o doente após tratamento com injeções. Não há uma resolução completa dos exudados, mas há uma melhoria franca do líquido intrarretiniano e do edema macular sistólico. Em relação à oclusão vascular da retina, é também uma patologia vascular, como é a diabetes, é uma das mais frequentes. Nós vemos hemorragias intrarretinianas, fluidos, isquémia, manchas e exudados algonosos, e a oclusão venosa da retina pode ser central e ramo e ter um envolvimento central com edema da mácula. No OCT vemos também quistos, edema macular, como no edema macular diabético. Podemos ver alterações da interface, tal como no edema macular. Elas muitas vezes até se confundem no OCT, a presença de exudados e a presença de hemorragias. Podemos ver aqui uma retinografia em que vemos a presença de hemorragias tanto superiores como inferiores, nasais e temporais. Neste caso não temos um edema da papila, mas no OCT vemos que existe uma isquémia grande da retina interna, aqui é branco, que ficou um bocadinho melhor depois do tratamento com injeções, um descolamento do epitélios pigmentado com líquido subretiniano, com líquido intrarretiniano e as hemorragias que também vão aparecendo aqui nesta região, que estão relacionadas com as hemorragias deste corte. E isto é o resultado após o tratamento com as injeções. Há uma deterioração da retina externa, mas há uma melhoria franca da citoarquitetura e também da visão, também se melhora um bocadinho. O buraco macular, vou também falar-vos de duas patologias cirúrgicas, aquelas que se calhar são mais importantes na referenciação mais rápida. O buraco macular ocorre entre a 6ª e a 7ª década de vida, tem maior predisposição no sexo feminino e no olho esquerdo.
Há uma diminuição da acuidade visual, com metamorfópsias e escotoma central. O tratamento é cirúrgico e o tempo de evolução é um fator prognóstico. Portanto, é diferente operarmos um buraco macular com 2 semanas do que com 2 anos. E, portanto, é um buraco. Portanto, há uma ausência de tecido. Aqui há uma ausência completa do tecido da parte da fóvea. Não há depressão foveal. O que acontece na realidade é que há uma força tangencial da hialoide posterior, normalmente do vítreo, que puxa a retina para cima, puxa a fóvea para cima, e como esta parte é mais fina, mais frágil, há um repuxamento e há uma quebra desta continuidade celular. Isto é mesmo a parte mais sensível da nossa visão e, portanto, vai haver uma mancha preta ali no meio. Não vamos conseguir ver, existe até um sinal, conseguimos ver a lâmpada de fenda, que os doentes conseguem mesmo diferenciar uma ausência de visão na parte central quando apontamos um feixe de luz. O descolamento da retina é uma urgência oftalmológica e por isso é que eu estou a falar dela aqui. A sua clínica está relacionada com a diminuição da acuidade visual com miodesópsias e ou fotópsias, que são as moscas volantes e os flashes de luz, com perda do campo visual. O OCT é útil se no OCT macular podemos ver se há um atingimento da fóvea ou não. O OCT permite-nos ver uma separação da retina do epitélio pigmentado. Os OCT de campo amplo já nos mostram o descolamento da retina, mesmo que não seja com atingimento macular, e vemos a limitação do descolamento, se chega à arcada, onde é que ele chega, onde é que ele começou, onde é que está a rasgadura. E podemos ver também no OCT macular se existem outras associações, como os buracos maculares ou outras coisas que estejam presentes. E, portanto, temos aqui uma imagem de um óptus, que é uma retinografia, uma imagem de fundo ocular, o descolamento inferior, tanto à direita como à esquerda, e a separação da retina ao epitélio pigmentado da retina. Aqui há uma separação, há uma ausência de células e, portanto, há um levantamento da retina que se vê aqui. Isto é um descolamento da retina e isto tem indicação formal para cirurgia logo que possível. E, portanto, o papel do optometrista na patologia da retina é fundamental. A nossa conversação e aquilo que nós podemos fazer como aliados é muito mais ganho para o doente e para nós como profissionais do que estarmos a trabalhar cada um por si e, portanto, a detecção precoce e a triagem é um dos papéis que é importante para o optometrista, com a identificação de sinais clínicos iniciais de doenças retinianas. Muitas vezes, em muitas óticas, já estão equipados com retinógrafos e alguns com OCT e, portanto, é possível fazer a detecção de sinais como hemorragias retinianas, exudados, edema macular, alterações pigmentares e mesmo descolamentos da retina que sejam necessários fazer um reencaminhamento rápido e eficaz para o oftalmologista para iniciar o tratamento. A educação e a prevenção dos doentes, dos fatores de risco, incentivar hábitos saudáveis, agora está muito na moda, orientar os sintomas de alerta, como a visão turva, as metamorfópsias ou as miodesópsias, que são as moscas volantes, as fotópsias, fazer o reencaminhamento responsável de casos urgentes, como é o caso do descolamento da retina, o edema macular significativo ou as neovascularizações da retina e da coroide. Se tivermos imagens e relatórios, melhor, mais rapidamente e mais facilmente estas coisas ocorrem, se não um reencaminhamento responsável e depois nós vemos o resto, já é uma grande ajuda, principalmente para o doente. E, portanto, vou-vos mostrar aqui alguns casos clínicos que possam ser pertinentes, um bocadinho daquilo que já vos mostrei, mas casos reais que apareceram recentemente na minha consulta. E, portanto, temos aqui no primeiro caso uma mulher de 62 anos que vem à consulta com queixas de diminuição da acuidade visual. Ela tem 10 décimos à direita e 2 décimos à esquerda e procura a posição. Vemos aqui no OCT que existiu aqui uma avulsão do tecido retiniano, isto é a hialoide posterior que se soltou, a retina foi atrás, a mácula foi atrás, há um buraco, há uma ausência completa de todas as camadas da retina, com edema dos bordos. O que acontece é que, havendo uma avulsão, os bordos acabam por levantar e por ficar mais expostos, mais espessados, e há um edema ali da parte aqui mais perto do buraco. O segundo caso é um homem de 67 anos que é sido na consulta por uma MACTEL, que é uma patologia macular, que são as telangiectasias maculares,
que podemos ver aqui na retina interna. O senhor também tinha drusas compatíveis com a sua idade e na última consulta parece ter um fluido subretiniano à volta do drusa, com esta lesão hiperrefletiva que está maior do que o exame anterior. Foi feito ao CTA, que ainda não tem uma neovascularização clara e, portanto, este doente vai ser novamente observado mais ou menos daqui a 2 meses para ver se já temos que injetar ou não. Portanto, o OCTA aqui dá-nos uma ajuda se temos já que iniciar o tratamento ou se ainda podemos esperar. Quando não existia, se calhar teria logo injetado este doente com a achar que este fluido podia ser da neovascularização. O terceiro caso é uma mulher de 36 anos que vem à consulta por uma visão turva do olho direito, tem 7 décimos de visão, podemos ver aqui na imagem do fundo ocular ou da retinografia, parece uma bolsa de água. Temos aqui um descolamento neurosensorial muito limpinho, sem mais nada, com aplanamento da depressão foveal, é uma retinopatia serosa central. Há uma melhoria espontânea, a senhora passado 2 meses tem 9 décimos de visão com repressão do descolamento neurosensorial, apenas com uma diminuição da nuclear externa e, portanto, só com a observação a senhora melhorou e não tivemos que fazer mais nenhum tipo de tratamento para já. E, portanto, relativamente a estes encaminhamentos, vou deixar aqui o meu nome, a minha área de subespecialização, a retina médica e a retina cirúrgica, portanto, qualquer patologia que possam encontrar relativamente a esta área, estarei disponível para vos ajudar e para receber os doentes. Temos também da área do glaucoma, porque os OCTs e as retinografias também vêm em disco óptico, o professor João Breda, e, portanto, para um reencaminhamento dispensável, responsável destas situações, deixo aqui os nossos nomes para vocês poderem fazer aquilo que é melhor para todos. E então agradeço a vossa atenção, a vossa disponibilidade. Deixo aqui o meu e-mail para que, se vocês puderem, se quiserem falar comigo, se quiserem tirar dúvidas. Também aqui a minha página profissional acaba por ser uma página informativa relativamente às doenças da retina e é Retina para Todos, com casos clínicos, com informação importante. Agradeço mais uma vez o convite ao Optometron, espero que continuem a ter uma excelente conferência e agradeço a vossa atenção. Boa tarde.